Vê se o áudio tá bom aí, meu amor. Meu fone, me dá esse fone aí. Opa, boa noite. Olha, dá pra botar filtro. Não tem essa entrada, não. Não vou botar filtro, não. Já começou? Cadê Rafael? E aí, gente, boa noite. Tá começando mais uma live sobre propósitos em medicina. A gente ajuda quem tá atribulado, quem não sabe para onde ir. E agora eu vou chamar o nosso convidado, Rafael. Rafa, E aí, Gabriel? tá me ouvindo? Tô te ouvindo, tranquilo. Até vi que tem como botar filtro, sabia? Meu Deus! Não, eu ouvi tu falando. E Botar aí, aqui um Rafa? filtro pra ficar. E aí, Gabriel, como é que Tudo tá? bom? Tudo em paz, graças a Deus. Só assim pra falar contigo, Que né? bom. Só te chamando pra uma Pois é. live. Rafa, boy, Ai, deixa eu te ai. falar. Pra galera, pra quem não conhece, Rafael é o meu grande. E aí a gente fez faculdade junto e sempre foi um cara, pra mim, uma referência de estudante de medicina, de médico. Vocês vão descobrir ao longo do papo. E aí, toda semana eu tô trazendo alguém especial que consiga abrir nossa mente em relação a um caminho da medicina. Não necessariamente é falar sobre medicina de família e comunidade, tudo. Não é destrinchar Sim. não é destrinchar a especialidade. Será? Será? Será que dá pra falar em uma hora tudo? Mas é trazer uma outra visão, né? Então, Sim. Rafael eu já conheço muito bem, mas a galera que não conhece aí, que tá entrando, ou que vai ficar salva a live depois também, o pessoal vai olhar com calma depois. Então, primeiramente, Rafa, eu queria que tu falasse pra galera quem tu é e o que que tu faz atualmente. Então, eu sou Rafael, é, acho que é uma pessoa legal. Então, eu sou de São Luís, gente. Eu nasci em São Luís, estudo em São Luís, da minha faculdade, na UFMA, na mesma faculdade que o Gabriel, né? Então, a gente foi colega de turma. E aí hoje eu faço, assim, eu terminei a faculdade e me mudei para Porto Alegre para fazer medicina de família, aqui no Grupo Hospitalar Conceição. E aí faço, então, fiz a residência de medicina de família e agora estou fazendo a residência de cuidados paliativos, aqui também na mesma instituição. Perfeito. Rafa, então, assim, antes de entrar diretamente na medicina de família e comunidade, eu quero botar lá onde tudo começou, lá nos primeiros períodos. Porque, Uhum. só pra galera ter uma noção, galera que vai ouvir isso aí com calma depois, Rafael sempre foi um cara muito empolgado com todas as matérias. E eu não tô falando aqui, tu sabe disso, tu estudava histologia, embriologia, tudo que tu estudava, tu estava muito empolgado. Aí eu falava, cara, como é que Rafael consegue ser tão fascinado por tudo? E geralmente a gente tem uma resistência no ciclo básico, né? Ah, não, isso aqui é chato, farmacologia é chata, embriologia, eu quero só fazer fisiologia e anatomia. A gente quer só focar, tomara que passe logo o ciclo básico, não vejo a hora de ir para o hospital, não vejo a hora de ir para o ciclo Sim. clínico. Eu queria saber, Rafa, da onde é que tu veio essa tua mentalidade de se interessar por tudo? Veio de ti mesmo ou foi a tua mãe, professora Maria do Carmo, que te ensinou? Da onde veio isso, esse olhar, assim, cara, Não, não, pode falar. da onde veio esse olhar teu de ser muito engajado e ser muito fascinado por todas as matérias da medicina? Veio da tua mãe? Para quem não sabe, a mãe de Rafael foi nossa professora, Maria do Carmo Lacerda. E aí ela sempre foi muito também E coordenadora? coordenadora da faculdade. Então eu queria saber se a Não, primeira... então, assim, da onde vem é difícil, assim, da onde vem, né? Acho que uma soma de muita coisa, assim. Então, como os meus pais são médicos, assim, é uma coisa que já vinha de antes, né? E acho que essa parte acadêmica também é algo que é muito valorizada lá em casa, então, de alguma forma, eu fui criado ali nesse meio, né? Mas, na verdade, assim, a mim, o que eu vou dizer, assim, quando eu entrei na faculdade, na verdade,
também nem sei se eu já falei muito isso, eu entrei com muito medo, assim, eu não entrei, eu acho que, como muita gente, assim, muito empolgado, porque, na verdade, eu entrei e eu tinha muito receio de se eu realmente ia me sentir bem na profissão de médico. Então, na verdade, eu entrei empolgado com o ciclo básico e com medo do ciclo clínico, que eu acho que é o contrário do que, o que as pessoas o que as pessoas normalmente têm quando entram no curso de medicina. A minha grande preocupação era na hora que chegasse o ciclo clínico, porque eu sabia, assim, vendo, enfim, do que eu estudava, né, da escola e o que eu tinha perspectiva de quando a gente começou a fazer a faculdade, eu amava aquele começo. Tipo, eu sempre fui muito teórico, acho que de vida, assim. Então, eu amava estudar histologia, amava estudar fisiologia, bioquímica, êmbrio. Amava muito, menos anatomia, assim, que eu não gostava muito. Mas eu gostava muito daquilo e eu tinha muito medo de, quando chegasse no ciclo clínico, né? Na hora que eu tivesse que colocar aquilo em prática, como eu tivesse que lidar com uma pessoa na minha frente, assim, também, né? Como é que isso ia ser? Então, até um receio que seguiu, mas claro, depois que foi indo para o ciclo clínico, aí foi mudando, assim, eu fui me apaixonando e fui gostando de um monte de coisa, que é, enfim, até coisas que a gente acho que vai falar mais para frente. Sim. Mas muita coisa também tem na minha mãe, assim, a minha mãe, apesar de ter escolhido, ela é reumatologista, ela é uma pessoa que gosta de muita coisa diferente, então eu sempre fiquei muito impressionado com ela parece que qualquer coisa que eu ia discutir com ela, ela sabia muito e sabia a fundo, e é algo que sempre me chamou muita atenção, assim. Então, era muito legal ver ela e dava vontade de ser muito parecido com ela. Né? Então ela te inspirou muito nisso. Eu via que a base, tu era muito fascinado pela base, né? Anatomia, histologia. Eu falei, cara, ninguém é tão fascinado quanto o Rafael. Eu tentava meio que pegar carona contigo, te modelar para absorver esse olhar, sabe? Que eu achava muito impressionante desde sempre. E eu sempre falei isso pra ti. Agora eu tô compartilhando com o mundo esse olhar. E eu ficava meio que assim, eu preciso saber muito bem isso porque a gente vai precisar para isso depois. E que é algo também muito difícil, que quando a gente entra na faculdade, a gente, tipo assim, sei lá, é difícil a gente imaginar, que é isso que as faculdades têm tentado fazer com a mudança de currículo, né? Mas é muito difícil quando a gente entra na faculdade conseguir ter noção do que é que daquilo a gente vai conseguir usar na prática clínica mesmo. Fica parecendo que é um monte de coisa que não tem muita importância, que na hora, sabe? Mas eu acho que muito também por um receio de como é que ia ser no ciclo clínico, eu era muito preocupado de que eu tenho que aprender isso muito bem para frente. Né? Entendi. E aí ficava muito motivado a estudar, e, enfim. Mas era algo que eu gostava muito, assim. Era algo que eu gostava muito. Às vezes eu até ficava pensando, será que se eu não vou ser... eu vou acabar, sei lá, às vezes realmente escolhendo uma área que eu vou ficar, de alguma forma, mais teórico, às vezes mais... Não só teórico, mas assim, mais em contato com coisas que não envolvem contato humano. Assim, né, de não atender pessoas tanto, enfim, né, às vezes eu ficava pensando, será que isso vai acontecer, ou se eu vou muito para pesquisa, eu também achava que às vezes eu ia acabar indo muito para pesquisa, né, mas aí mudou muito, assim, meu caminho, se eu for pensar, eu acho que eu saí de uma preocupação de como é que vai ser o ciclo clínico para uma área que é contato humano 100%, assim. Então para mim, assim, foi impressionante e ainda é, às vezes, impressionante, parece que o caminho que eu tomei, assim, não era bem o que eu nunca imaginei que eu ia fazer algo do que eu escolhi agora. E na época eu não imaginava. No começo da faculdade, tu achava que tu ia para qual caminho, Rafa? Ou tu não pensava nisso? Tu ia já... Foi de mente aberta? Ou não, acho que eu vou ser cardio, eu acho que eu vou ser... Não, quando eu entrei, eu nem imaginava nada. Tipo, eu entrei zero sabendo o que é que eu pensava, né? E aí tá, entramos no ciclo básico, e aí logo ali no ciclo... Na verdade tem isso também, assim, eu lembro muito que quando eu entrei na faculdade, a minha mãe me deu um livro de genética que ela tinha ganhado, que ela achou que ia ser legal, mas assim, enfim, acho que ela me deu porque ela tinha aquele livro que ela achou que era legal, e eu, enfim, antes da gente começar a disciplina de genética, eu já estava lendo ele e pirando. E aí, quando eu fiz, depois da disciplina a gente fez, né, no segundo período, eu fiquei muito empolgado com genética
E aí fui atrás de um monte de coisa de genética, né? Tipo, fui fazer estágio em São Paulo, porque lá a gente não tem um médico geneticista, a gente não tinha ambulatório, nada do tipo, então eu fui atrás disso, fui estudar por conta própria, enfim, acabar indo atrás disso, e eu, no começo da faculdade, eu achava que eu ia virar geneticista. Então, assim, era isso que eu pensava, né? E aí, tá, só que aí depois foi mudando muito, porque logo depois que a gente entrou no quarto período, que a gente já tinha disciplinas clínicas, né? A gente já teve pediatria, que eu amei, a gente já teve GO, que eu gostei, a gente já teve, sabe, a gente começou já a ter coisas que eu logo comecei a abrir minhas possibilidades e até começar a me incomodar um pouco com algumas coisas da genética, que era muito teórico, que chega na prática clínica não dá para colocar aquilo em prática, e aí foi mudando assim os meus pensamentos. E aí os períodos iam passando e eu começava a ficar, não, agora eu vou fazer pediatria, não, agora eu vou fazer GO, agora eu vou fazer dermato, agora eu vou fazer tal coisa, assim, eu fui me empolgando muito com as coisas, assim, ao longo dos períodos, né, e aí fui mudando, tipo, eu tinha grandes opções que ficavam sempre na minha cabeça, mas as coisas iam mudando muito, assim. Então, acho que quando chegou ali pro internato, na minha cabeça ficava, tipo assim, genética não existia, mas já era pediatria, GO estava ali, patologia, sabe? Tipo, tinha várias coisas na minha cabeça que eu ficava pensando de possibilidade. Sim. Mas pode falar, pode falar. Não, pode falar. Não, pode falar. E no fim das contas, suas dúvidas maiores foram em quais caminhos? GO, pediatria e MFC? Esses são as tuas 3 maiores dúvidas? Ou tu... Então, aí no final, aí tá. Aí depois, quando a gente foi entrando no internato, eu pensava, a minha grande dúvida mais pro final, já começou a ficar em pediatria. E como a gente, assim, tu sabe, a gente não teve nada de medicina de família na faculdade, né? Sim. Então, assim, a gente, por um bom tempo, eu nem sabia que era uma especialidade que existia, né? A gente não tinha nenhum exemplo disso, não tinha enfim. Então, a partir do momento que eu fui tomando conta da existência da medicina de família como uma especialidade, algo que eu podia fazer da vida, comecei a pensar nela, mas demorou muito para eu realmente considerar. Então, na época, eu estava muito, quando chegou no internato, eu estava muito certo de que eu ia fazer pediatria, mas o que mais me motivava na pediatria, além do atendimento em si, tipo, que eu gosto até hoje de fazer, era porque era uma área generalista. Tipo, me incomodava muito, pelo menos no nosso estado, assim, de como, por exemplo, a clínica médica foi se perdendo e as especialidades ganhando muito potencial, e aí eu não queria fazer da minha vida, assim, me incomodava muito atender a mesma coisa o tempo inteiro, que é algo assim, por mais que varie, quando tu escolhe uma especialidade, ela se repete demais, né? Então, era algo que, assim, para mim, estava muito claro que eu não queria fazer. A minha sensação é que a clínica médica já não abarcava isso, porque tinha se fortalecido muito, e a gente tinha muito isso na nossa faculdade, né? As especialidades da clínica médica. E a pediatria ainda, apesar de estar crescendo muito, as subespecialidades da pediatria ainda era uma área que eu via que eu podia ser mais generalista, né? E eu ia depender do quanto eu me dedicasse para aquilo, atender o que eu quisesse atender dentro da minha, enfim, do quanto eu me sentia seguro, assim. Então, enfim, o que às vezes hoje em dia já se encaminha para, sei lá, gastropediatra, para não sei o quê, para não sei o quê, para não sei o quê, eu via que como pediatra, enfim... Tu tinha espaço de continuar sendo generalista, né? Eu tinha espaço para ser generalista, sabe? E aí eu eu jurava que eu ia fazer pediatria, assim, algo que ficou a dúvida até o final, que eu até cheguei a fazer prova ainda para pediatria. Né? Sim. Mas, enfim, eu não sei se você ia perguntar outra coisa, se... Não, e aí eu vou emendando, mas assim, medicina de família era muito óbvio que no fim da... pode falar. Não, era exatamente isso. Tu ficou em tanta dúvida, e por que então, finalmente... Não, peraí. Uma pergunta antes. Qual foi o período que tu bateu o martelo? MFC. E por que MFC? Não, o que eu bati o martelo foi no 12º mesmo. No final. No 12º. Mas assim, então assim, eu tive vários... Tem isso, né? Tipo, quando eu, enfim, pensava na pediatria, mas pelos motivos da pediatria. E assim, é aquilo, assim, pra gente, medicina de família,
no nosso contexto da época, né? Hoje já tem liga de medicina de família, em pouco tempo cresceu muito na faculdade. Mas quando a gente estava assim, a gente não tinha liga, a gente não tinha nenhum professor médico de família, a gente não tinha um exemplo disso, né? E aí, tipo, é aquilo, assim, eu comecei a considerar muito fazer medicina de família, mas eu não tinha nenhum exemplo daquilo, todo mundo me dizia para não fazer, todo mundo dizia que era uma loucura fazer medicina de família, sabe? Então foi muito assim, de tu começar a ter exemplos para, por exemplo, acho que teve um contato que a gente teve com um residente de pediatria que ele tinha feito medicina de família antes, né? E aí eu lembro de ter ficado assim, tipo, muito empolgado, achei uma pessoa que fez, sabe? E aí, enfim, já empolgado assim. E aí depois de começar a ter exemplos de pessoas mais para frente, da nossa frente, né? Que tinham feito medicina de família. A Camila, que tinha ido para fazer em Floripa, e aí tu começa a ver pessoas ali próximas de ti indo buscar, e tu começa a palpar como algo mais real, né, a especialidade, de que tipo, é possível, é um caminho que eu posso fazer, sabe? E aí como eu formei, depois de vocês, assim, Maia foi um ano antes para fazer, né? E aí eu já tinha, então, uma pessoa, né, muito próxima que eu podia conversar sempre que eu quisesse sobre a especialidade, como é que estava sendo e tudo. E eu tive a experiência de ir para o Ciências Sem Fronteiras, e que eu fiz muito, assim, eu fui muito para fazer coisas que eu queria muito, e aí que eu fui para Holanda, e aí lá tanto eu fiz genética no começo, ainda fui e resgatei uma coisa lá para trás, mas aí depois eu fiz 6 meses mais focados em atenção primária, e aí eu tive, assim, o exemplo de um país que gira todo em torno de atenção primária. Todo o sistema de saúde gira em torno de atenção primária. Então, eu voltei, apesar de ser uma realidade muito diferente, enfim, não dá nem para a gente comparar, todo o sistema é diferente, não só de funcionar mais no momento, eu voltei muito empolgado, assim. Eu voltei, aí foi dali, eu acho que eu voltei bem empolgado, e mesmo não tendo uma experiência tão boa na prática, eu voltei e fiz o internato de saúde pública. E aí eu fui para uma unidade que, assim, equipe não tinha estrutura, equipe mal se relacionava, ninguém estava muito, assim, não era uma experiência de uma unidade que funcionava. Mas mesmo assim eu já estava muito empolgado, assim, muito com, tipo, é isso que eu quero fazer, vai ser difícil, mas enfim, é assim mesmo. E aí eu comecei a pesquisar muito sobre, assim, residências no Brasil, onde é que tem, onde é que é melhor, onde é que funciona, né, para eu ir atrás. E aí eu fiz um estágio logo antes, assim, ali entre o 11º e o 12º período, que eu vim aqui para Porto Alegre para conhecer tanto o Conceição quanto o Hospital de Clínicas. E aí eu fiquei um tempo em um tempo no outro, para ver. Eu fiquei, na verdade, só uma semana em cada um, porque não tinha tempo, enfim. A gente já tinha que voltar, né? Eu já tinha que voltar. Mas para conhecer e ver um serviço de medicina de família, né, que funciona, né, que tem médicos de família que funciona, e é tipo assim, eu voltei assim, é isso. Eu lembro muito bem que no primeiro dia, é tipo assim, Me é isso que eu encontrei. quero. É tipo assim, cheguei, e aí veio uma criança, depois um adulto com problema X, um outro adulto com problema Y, tudo, nada certinho igual, não é a mesma coisa, eu podendo, que é uma coisa que eu gosto muito, que é, tipo, sentir que parece que é muito difícil, porque é muito amplo, mas parece que tudo que eu estudei na vida, de alguma forma, eu estou utilizando ali, assim, parece que nada ficou perdido, nada eu posso dizer assim, isso não tem utilidade, porque, na verdade, qualquer coisa que aparecer, mesmo que eu encaminhe, aquela pessoa continua sendo paciente do território, da equipe, e eu tenho responsabilidade sobre, então, tudo que eu estudei, de alguma forma, eu vou utilizar, assim, e aí eu acho aquilo ali naquele dia, tipo, não, é isso aqui mesmo, quero vir pra cá também, assim, tipo, né, e foi no Conceição, e aí, tipo, é isso. Não tive mais dúvida ali. Apesar de que não fiquei, assim, porque é muito difícil também brigar, assim, brigar entre aspas, no sentido de enfrentar todo um movimento familiar e de pessoas e social para tu não fazer aquilo, Sim, né? perfeito. Cara, emocionante. E é- Pera aí, Rafa, deixa eu só pegar um carregador. Minha bateria ficou fraca, rapidinho. Eu acho que eu vou ter que. Eu tirei o fone pra poder botar o carregador aqui. Tá conseguindo me ouvir bem? Então,
pouquinho abafado, mas tô ouvindo. Peraí. Tem aquele outro fone que eu pedi? Um minutinho, Rafa. Nada. Pro- Olha, Bia, Ana. Pronto. Programa ao vivo é assim mesmo. Programa ao vivo é assim mesmo. Como é que é, né? Visão. E, Rafa, o que eu Ana acho. Flávia tá brigando contigo. Diz que tá ruim o áudio, sem o fone. Pronto, melhorou? Melhorou, Ana Flávia? Responde pra nós. Por que eu não tô olhando os comentários hoje? Deve... É isso que eu não Eu tô. tô lendo aqui. E por que eu não tô conseguindo ver os comentários? Pra mim não apareceu nenhum. Que estranho. Hoje eu tô. Tá só. O bom é que eu tô mais concentrado no papo, que eu não vejo os comentários, eu tô só te vendo. Mas, ó, uma coisa que eu achei interessante, Rafa. Aquele sentimento teu de que desde o ciclo básico, que tu olhava para as matérias, cara, tudo eu vou usar lá na frente. Tu sempre teve isso dentro de ti, né? Eu não posso aprender uma coisa e desperdiçar. Eu sempre quero levar tudo para frente. E aí isso é uma coisa que tu encontrou na medicina de família, né? Cara, pediatria, Sim. GO, clínica, cirurgia, tudo eu vou levar para medicina de família. Nada eu não quero jogar fora nenhum conhecimento, né? Que eu tenho adquirido até então. Ó, eu tô te analisando profundamente. Não, mas total, tipo... E o outro ponto foi que pelo que eu entendi, quando tu foi para a Holanda e viu uma atenção primária que acontece de verdade, e aí veio, caramba, é como se a Holanda fosse o futuro e o Brasil ainda tivesse antes, né? Assim, e aí como se fosse uma promessa, a medicina da família no Brasil como se fosse uma promessa de que ainda iria acontecer, né? E aí, eu quando acho tu que é foi em algo, Porto eu acho que é Alegre, algo de tu ver, né? e quando tu foi em Porto Alegre, tu viu, não, peraí, acontece. Não é uma promessa, não é uma utopia. Sim, de fato, tipo, acho que assim, acho que tá, a Holanda tem aquilo, assim, enfim, tem toda uma particularidade, mil questões do porquê lá funciona, assim, no momento tem mais facilidade de funcionar do que o Brasil, mas enfim, assim, acho que é aquilo de tu ver que é algo que funciona, que existe, eu acho que principalmente pra gente que praticamente não teve isso na faculdade, eu acho que o que falta para muita gente, isso aí já falando assim, nas faculdades e para as pessoas pensarem em medicina de família, o que faltava para a gente era ver, né? A gente ter uma experiência de ver um serviço que tem médicos de família, enfim, ter uma equipe, né? E que funciona, né? Eu acho que isso é algo que falta muito. Então, no momento em que tu vê, tu começa a pensar que aquilo é uma possibilidade, né? Que não é algo impossível, irreal, né, que não existe. E, de fato, assim, o Brasil tem muitas experiências de atenção primária que funcionam, né? A gente, assim, claro que se a gente for pensar, está muito distante do que a gente quer, né? Mas aí eu vim para cá e tive uma experiência num local, assim, de residência, e que eu acho que eu encontrei justamente, assim, eu me encontrei muito na minha residência, na unidade em que eu fiquei, encontrei preceptores, assim, acho que era assim, era o que eu buscava. Eu queria pessoas daquele jeito, sabe? Pessoas que, cara, acho que na minha unidade, assim, uma coisa que motivava muito é os meus preceptores muito bons e muito, assim, tipo, a gente tem que ser tipo, bons profissionais, bons médicos de família, a gente tem que realmente ser resolutivo, a gente, tipo, muito dedicados, muito estudiosos, sabe? Eu lembro muito de que no começo eu tinha muita expectativa de que agora eu vou conseguir atender muita coisa, que eu tinha vontade. Eu acho que muita coisa na faculdade a gente é meio podado e excluído, assim, não, isso é enfim, do preceptor, do especialista, e a gente, muita coisa eu tinha vontade de, tipo, de vivenciar, de atender, e eu vim com muita expectativa e eu cheguei e era maior do que aquilo, sabe? E de ter experiências de, tipo, a minha imagem do que eu ia encaminhar, por exemplo, isso é algo bem assim do começo, eu tinha algumas expectativas do que eu imaginava que ia ser e de, tipo, por exemplo, algumas questões clínicas que eu achava que eu iria encaminhar e meus preceptores, não. Isso a gente tem como fazer, a gente consegue fazer aqui, não tem porquê. Aquele pensamento também de só vale a pena encaminhar se o especialista que tu vai encaminhar vai fazer algo diferente do que tu vai fazer aqui. Se ele não vai fazer algo diferente, não precisa. Então, sim, várias coisas que elas foram exemplos e que era justamente assim aquilo que eu queria, sabe?
e que foi muito bom, assim. Foi uma experiência da residência muito boa, né? Qual o nome E da isso aqui residência, fala Rafa? também de, Só pra da gente residência. a tua residência que tu fez, só pra gente deixar marcado aqui, que o pessoal vai. Que Tá, residência é essa? Eu imagino que o pessoal vai se perguntar depois. a instituição ou Onde foi Conceição, né? Que você disse? isso, Grupo Hospitalar Conceição, né? Então, Grupo Hospitalar Conceição, isso também que eu acho que eu gosto de fazer propaganda, é um serviço bem antigo, que é grupo porque, na verdade, ele é uma rede. Ele foi criado antes do SUS, da criação do SUS, e ele foi um modelo até para a criação da própria rede do SUS que a gente tem hoje, porque ele é um serviço que foi criado com hospitais, com o que hoje é UPA, então uma rede de urgência e emergência, com CAP, o que ia virar hoje CAPES, e com unidade de saúde. Então, o Conceição é uma rede, né? Ele tem 12 unidades de saúde, tem 4 hospitais, tem 3 CAPES e uma UPA, né? Então, ele é uma rede que hoje ficou integrada ao município, mas que antes era uma rede interna, assim, né? Perfeito. Então, é bem legal, assim, acaba sendo bem bom. Então lá. Não, eu tô falando assim, lá acontece de verdade, né? Assim, é bem desenhado, bem arrumado. Isso em Porto Alegre, né? Em Porto Alegre. Isso, em Porto Alegre, né? E tu acha que tá faltando isso pro restante do Brasil? A MFC acontecer desse jeito, assim, no Nordeste, né? No Norte, no Centro-Oeste? Ou tu acha que tá caminhando? Não, claro, é porque assim... Não, acho que, claro, acho que a experiência que eu tenho, por exemplo, o próprio Conceição é algo separado, de alguma forma é separada do município, da prefeitura de Porto Alegre. Então a gente já vê muita diferença dos atendimentos, de qualidade de serviço, das unidades de saúde do Conceição e das unidades de saúde da prefeitura de Porto Alegre. Mas ao mesmo tempo a gente tem exemplos muito bons de sistemas de prefeitura de Floripa, por exemplo, né? E, claro, modelos como esses, do que acontece aqui em Floripa, em Palmas, sabe, em vários municípios que a gente nota que tem crescido bastante, né? Acho que a especialidade em si é algo que, quando eu entrei para fazer a especialidade, era muito pouco conhecida. Em pouco tempo, questão de 2, 3 anos, está, assim, muito mais conhecida, cresceu muito mais, enfim, tanto de mercado, de residência, de conhecimento sobre a área, e a valorização assim, é uma especialidade médica, né? E uma especialidade em saúde também, né? Mas é uma especialidade. Eu posso falar assim, toda a área, apesar de ser uma área generalista, tu tem um treinamento específico para estar ali, né? Então, a valorização de um profissional que foi treinado para estar naquele ambiente, né? Um ambiente de atenção primária é muito diferente de um ambiente hospitalar. Então, tu tem que treinar uma pessoa para aquele ambiente, e faz muita diferença, né? Tanto, enfim, de uma série de fatores, porque a atenção primária tem características muito específicas, né? De atendimento, de área de trabalho, não é só atender. Então, e claro, a vontade que dá é que modelos como o que eu vivi na residência sejam difundidos, assim, né? Sim. Que cresça, né? Que tu vê isso crescendo, difundindo, enfim, valorizando o sistema de saúde brasileiro, né? O atendimento, assim. Eu também acho isso essencial, porque a gente vê muito aquele pensamento de que o MFC, o ESF, né? A Estratégia de Saúde da Família, sendo ocupado por pessoas que querem passar uma chuva, ou que querem estudar para uma residência, né? Sim. Isso, eu acho que a gente tem que quebrar um pouco, sabe? Porque, de fato, não é para passar uma chuva. Assim como a UPA também não seria. A medicina de emergência também não pode ser. Justamente. A ala vermelha, a ala amarela, um recém-formado, o cara pegando coisa grave que era para um cara da terapia intensiva tá assumindo, né? A gente tem que ir quebrando isso aí. Por isso que é importante esse papo também, pra gente, a galera abrir a mente, né, cara? E não só a galera, mas os sistemas, né? Inclusive. E Rafa, uma pergunta que a pessoa, será que é mesmo isso? O médico de família e comunidade resolve 80% todas as queixas mais comuns? É 80%? Eu não sei nem
Agora não tô lembrando. varia da literatura, mas é de 80 a 90, né? Isso é variável. E isso acontece mesmo no Conceição, na prática? Então, olha, então assim, claro, vai variado. É assim, a gente sempre fala que a resolutividade daquela equipe vai variar de uma série de fatores, né? Tu ter um profissional médico ou uma equipe, enfermeiro, que seja especialista em atenção primária, né? No caso, a residência de medicina de família ou uma outra formação que, enfim, te garanta treinamento naquilo, aumenta a capacidade de resolutividade daquele serviço. Mas para tu ser resolutivo, depende de uma série de fatores. Então, assim, de uma certa forma, aqui no Conceição, é algo que muita gente chama de bolha, porque, de fato, a gente tem recursos ali nas unidades do Conceição que a gente não vê, enfim, a gente não vê nas unidades da prefeitura. E que aquilo permite que tu seja muito mais resolutivo, tendo uma pessoa treinada para aquilo ali, né? Então, assim, uma série de, tipo, tu ter material para fazer procedimento é algo que, enfim, já reduz uma série de encaminhamentos. Tu ter material para colocar DIL, tu evita um monte de encaminhamento. Tu ter material, tipo, a gente ia ter microscópio lá na unidade. Então, assim, é muita coisa que a gente tinha na unidade que te permite ser resolutivo. Ampliar essa taxa, né? E, de fato, lá no meu serviço, assim, onde eu fiz residência, era muito resolutivo, né? De fato, eu até digo assim, é bem claro porque um dos trabalhos de conclusão da minha R2 da época foi justamente sobre isso, né? Foi sobre justamente, enfim, em resumo, a porcentagem, tipo, ela avaliou tanto quantos a porcentagem das pessoas atendidas foram encaminhadas ao longo daquele ano, quanto qual era a chance de uma pessoa, ao ser atendida lá na unidade, ser encaminhada para alguma outro lugar da rede. Sim. E foi algo que girou em torno de, tipo, de um atendimento, tipo, a pessoa chegar num atendimento, a possibilidade dela ser encaminhada naquele atendimento foi algo 4 e poucos %, e de ser encaminhada ao longo do ano, se for pegar todo mundo que foi atendido, foi algo em torno de 12%. Caramba. Né? Ou foi 9%. Né? Então, assim, é bem resolutivo, mas que tinha muita estrutura, que permite... né? E um ambiente muito favorável. E um ambiente favorável, porque tu tem uma residência, tu tem... A gente tinha aí, que isso é irreal em muitos serviços, que é tipo, a quantidade de profissionais para aquela área era uma boa quantidade, tu tinha preceptores, residentes todo ano. Então, isso permite que, tipo, permite o trabalho ser bem feito, tu tem recurso, tu tem, sabe? Então, sim, é possível ser tão resolutivo assim, né? Mas depende de muitas variáveis. Isso é importante tu falar, porque muito acadêmico, quando a gente é estudante, que é mais inocente no pensamento, pensa, será que eu vou fazer medicina de família e comunidade e vou estar apto para resolver 90% das coisas, 80%? Como se fosse só de bagagem teórica. Como se eu fosse aprender, eu sei o diagnóstico, o tratamento e a conduta. Então, e não depende só do eu, né? Depende do sistema, do material, de como é desenhado todo o aparato. Então é bom a gente falar isso. Tipo, coisas como, tipo assim, por exemplo, para atenção primária a gente atender, por exemplo, pacientes HIV positivos, tá? Beleza, tem os critérios para encaminhamento, mas só permite que eu atenda ele na unidade se eu prescrevendo, o meu serviço vai permitir que dispense o remédio, né? Então, claro que hoje no SUS isso é feito, mas assim, a gente sabe, na prática, da nossa vivência de faculdade, que não, tu ia ver que no fim só o infectologista ia conseguir prescrever, algo ia dar de erro no fluxo, né? Então, precisa que aquele fluxo, aquele recurso exista para que tu consiga atender. Como tinha coisas, por exemplo, tem algumas coisas que se tu tira de recurso, tipo endoscopia, tu vai encaminhar um monte de gente, porque sem aquele exame, tu não tem como ser resolutivo. Não que tu vai usar muito aquele exame, mas se tu não tem ele como opção, tu vai acabar tendo que encaminhar pessoas que é para fazer um exame que eu consigo interpretar e eu consigo tomar a conduta. Então, se tu não tem aquilo, tu acaba encaminhando por causa de questão de recurso, assim, né? Então, aí tu é menos resolutivo, mas não por algo que é um problema da equipe, né? Beleza. E, Rafa, assim, dentro da MFC, existe o caminho da MFC propriamente dita, que é esse que a gente está discutindo, mas existem outras possibilidades de caminho, né? Eu queria que tu passasse para a gente assim, citasse quais seriam as outras possibilidades
tem cuidados paliativos, né? Quais assim, os mais clássicos, que a galera mais vai? Então, aí tem assim, aí tem as áreas. Se a gente for ver assim, o que é que tem de área oficial, né? De área de atuação. Aí tem, dentro da medicina de família, tem medicina paliativa, é uma área de atuação que a especialidade pode fazer. Administração em saúde, né? É uma área de atuação que pode ser feita. E rancenologia também é uma área, né? Que a dermato pode fazer, mas a medicina de família também pode fazer, né? Então, assim, oficialmente são essas três áreas, né? E aí existe, quando a gente vê lá no regimento de residência médica, os anos opcionais. Né? Ano opcional é um ano extra que praticamente qualquer residência pode fazer, que não muda a tua titulação, mas que possibilita, às vezes, a concentração numa área de interesse. Né? Então tem surgido muito na medicina de família um ano adicional, um ano opcional em preceptoria, né? Para tu ficar um ano a mais e reforçando as questões de preceptoria em medicina de família, que é algo que tem sido muito feito. Em gestão também, né, que às vezes é diferente, né, porque, por exemplo, aqui no Clínicas tem uma residência de administração em saúde. Não necessariamente tu vai ficar como parte, tipo assim, ele não é necessariamente em medicina de família, assim, que tua rotina vai ser atendimento, visita domiciliar, enfim, abordagem comunitária, coisas da medicina de família. Muitas vezes, realmente, vai ser uma parte mais de gestão, que às vezes vai envolver até questões hospitalares. Mas aí tem esse ano adicional que tem sido, enfim, tem mais opção de lugares que é em gestão, né? Que muitas vezes fica um ano opcional que tu fica alternando entre atendimentos na unidade e momentos na Secretaria de Saúde ou na gestão da própria unidade, né? Isso é muito importante. E aí tem... É bem legal. E aí tem outras coisas que vêm por fora, né? Então, aqui, na minha residência, muito por causa da minha preceptora, algo que que é uma opção você ser terapeuta de família, de casal e de família, né? Que é algo assim, que é, enfim, já um pouco fora, que ser médico é uma opção, né? Em geral, as formações aceitam psicólogo, assistente social, enfermeiro, depende do serviço, mas que médico também é uma opção. E o que a gente vê aqui na prática é que, em geral, quem faz esse tipo de formação dentro da medicina são os médicos de família, né? Então, a minha preceptora, ela também é terapeuta de família, e isso também é um caminho e que eu vejo assim, tu ter pessoas próximas na tua residência que fazem isso também te estimula a fazer, né? Então, tem pessoas que saíram da residência e que fizeram ou estão fazendo a formação para serem também terapeutas de família, e que é muito útil para a medicina de família. Legal. Muita gente também faz paralelo, é algo bem comum, a acupuntura, né? Também é uma área. Deixa eu ver mais coisas. Acho que, enfim, é tudo que me veio no momento. Assim. Bastante São as coisas mais comuns. Veio bastante coisa. Sim. E, Rafa, outra coisa assim, eu tô trazendo uns preconceitos que surgem pra gente abrir o papo. Um preconceito Sim. que a galera que surge é assim, eu não vou fazer, eu gosto de medicina de família e comunidade, é legal e tal, é maravilhoso que o cara dá esse poder de ser generalista com autoridade, mas que eu fico refém do governo, eu fico refém da política. Sim. E aí eu sinto, né, que de 2015 para cá a gente vê muito crescendo no mundo privado, a MFC privada. Eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre essa MFC privada. É possível, não é possível? Não, total é possível, assim, né? Porque a medicina de família é uma especialidade médica, né? Então, assim, na prática, não tem... Na prática, não. Na teoria, não tem nenhuma relação com o SUS, né? Na teoria, assim, né? Mas, na verdade, é uma especialidade que surgiu vinculada, né, ao programa de saúde ao SUS, ao programa de saúde da família e a atual estratégia de saúde da família, é algo que surgiu vinculado a isso, né? E uma especialidade, enfim, que toda a luta dela e o caminho dela, se a gente pega historicamente, é envolvida com a história do SUS. Então, assim, não tem como ainda, é muito difícil, na prática, a gente dissociar a especialidade de, enfim, um sistema de saúde público do Brasil, no caso, né?
E também é algo que, na própria história da especialidade, mesmo fora do Brasil, foi muito vinculada a serviços de sistemas de saúde públicos, né? Visando justamente um sistema universal, né? Você poder, enfim. Mas claro, mas assim, com o tempo, e a especialidade não é, como eu falei, né? Ela não é vinculada, ela não foi criada para o SUS, né? É uma especialidade que tem, sim, possibilidades fora da rede pública, né? E aí o que a gente vê hoje é bastante possibilidade de formação e de trabalho na rede privada, né? Então, desde planos de saúde, quanto consultórios privados, enfim, qualquer coisa, tipo atenção domiciliar, que é algo também... isso também esqueci de antes, a atenção domiciliar é uma possibilidade de trabalho e que a tendência é virar também uma área de atuação, algo que vai ter, talvez, residência própria, enfim, formação própria, porque está crescendo muito. Os serviços de atenção domiciliar estão crescendo um monte e é uma área bem específica, né? Então, assim, e que também tem no público e tem no privado. Bastante, né? Tem bastante no privado, né? Então, sim, é totalmente possível, né? É algo assim, e que, claro, a gente tem muita imagem do nosso sistema, mas existem vários sistemas de saúde no mundo e que, enfim, são privados ou têm uma rede privada de vinculação e que, enfim, funcionam com médicos de família e no Brasil também, né? A gente tem exemplos disso. Então, é total uma possibilidade, né? Enfim. E dentro... Certo. Agora, Rafa, trazendo um pouquinho mais, tô com a minha pauta aqui, tô aqui atrás. Trazendo um pouquinho mais para tua vida pessoal. A gente já falou bastante da carreira em si, mas assim, sobre o teu propósito. Tu acha que onde está o teu maior propósito? No ensino, na pesquisa, na assistência em si, ou, inspirado na sua mãe, o teu propósito está em equilibrar tudo, em ser um bom malabarista e equilibrar ensino, pesquisa e assistência? Isso é bem assim, enfim, não tenho uma resposta fixa para isso, né? Acho que se eu vejo, assim, eu achava que eu ia ficar muito voltado para ensino e talvez pesquisa, e aí hoje eu estou num momento muito apaixonado pela assistência, e eu acho que eu nunca pensei que eu fosse gostar tanto da assistência, né? E enfim, eu não sei o que dizer, assim, eu acho que eu gosto, e ao mesmo tempo eu gosto muito de ensino, assim, então, por exemplo, ter a possibilidade de trabalhar e estar num local em que eu tenho assistência e ensino juntos, que tem residência, que passem alunos, assim, para mim é o que seria o meu sonho, assim. E claro, pesquisa acaba tendo ali, eu vou dizer que está num momento um pouquinho fraco, assim, na minha, enfim, na minha alma, no momento, mas assim, eu digo mais de, tipo, ter um serviço de assistência que o ensino está vinculado, para mim, seria um sonho de trabalho, assim, um local que enfim, ter esses dois, onde eu mais gostaria de trabalhar. Ter esses dois pilares porque mais fortes, muito bom, né? Ensino é muito bom tu estar num local, né? É muito legal tu estar numa assistência que tu tem a possibilidade de ter ensino, né? Tanto para atualização quanto para convívio, enfim, é uma experiência muito diferente, assim. E tu vê como é diferente tu estar só trabalhando e tu estar tendo residente, tendo, enfim, alunos. É uma experiência diferente. Diferente. Né? É um ambiente diferente. E o ambiente de ensino é muito diferente. E a coisa mais interessante que tu falou, no comecinho da tua fala, que eu já peguei na hora, foi assim, não existe uma resposta fixa para isso, porque às vezes nosso propósito muda. Tem fase que o cara tá mais voltado para o ensino, tem fase que tu tá focado na pesquisa, tem fase que tu tá equilibrando o ensino. Então, esse é bom a gente falar, porque às vezes, eu tenho que ser um baita cirurgião, ou ser um baita, ou ser um professor absurdo, tem que ser professor. E às vezes tu tá naquela vibe que tu recalcula a rota, né? Tu muda. Quem é um exemplo clássico disso, que se permite mudar o propósito, é a tua mãe, que foi minha orientadora, minha professora, a doutora Maria do Carmo Lacerda. Ela, mais conhecida como Tia Carminha, ela muda, e isso não é, é até mais... Tu te permite viver muitas coisas. É muito empolgante tu tá... tô focado no meu consultório, mas, cara, agora eu tô amarrado em ser preceptor da residência.
poxa, agora tu mudar, tu recalcular o teu propósito à medida com que teu coração vai te chamando, deixa mais empolgante a rotina, não deixa enfadonho só naquele mesmo caminho. Então, não existe resposta fixa. Já gostei disso aí. Não tem resposta fixa para isso. E hoje tu tá no cuidados paliativos, né, Rafa? Sim. A residência. E aí, isso, aí hoje eu estou fazendo a residência de cuidados paliativos. Que aí é justamente até aquilo que eu falo, assim, uma resistência que eu tinha, assim, cuidados paliativos, para mim, veio muito como uma possibilidade de eu expandir, enfim, porque como a medicina de família, assim, dentro da medicina de família, a minha intenção é ser generalista, né? E qualquer coisa que eu faça a mais na minha formação complementa o meu dia a dia de trabalho, né? Então, qualquer habilidade que eu tenho a mais me permite ser um médico de família melhor, né? E aí a medicina paliativa veio muito por isso, né? Não, eu entendi mais ou menos que tá chegando, de que não é para substituir. Se tu virar um médico de cuidados paliativos exclusivo, né? Sim. Tu acrescentar. Não, sim. Para mim começou muito assim, né? Nessa perspectiva. Hoje eu vejo que eu tenho gostado muito da medicina paliativa, assim, acho que mais do que eu imaginava, porque ela iniciou muito com essa perspectiva, assim, de expansão, e muito porque, por mais... Cuidados paliativos é algo que se fala muito dentro da medicina de família, muito do que se tem, enfim, da literatura de cuidados paliativos é algo que é algo muito discutido na medicina de família. Mas na prática a gente acaba tendo pouco, principalmente com o que a gente diria que é assim, paciente em cuidados paliativos do que a gente imagina que seja, porque é algo bem maior na prática, na teoria, mas assim, o paciente realmente em terminalidade, um paciente com câncer ou com qualquer outra doença crônica mais bem avançada, é algo que no dia a dia, pelo menos da minha residência, não é algo tão rotineiro. Tu não sai da residência, na medicina de família tu não sai se sentindo seguro com muita coisa, porque não tem como tu ter tido tempo para experienciar todas as possibilidades, né? Então era uma área também que eu tinha muita insegurança, né? Tanto manejo clínico, farmacológico, um monte de coisa, né? E que aí veio daí, assim. Mas eu estou amando muito também fazer a residência de medicina paliativa. Também, tanto eu vejo claramente o complemento que ela tem feito na minha área, assim, o complemento que ela tem feito para mim, de conhecimento mesmo geral. E também é uma área muito complementar e generalista, né? Então, em princípio, é uma área de atuação que eu não estou também selecionando. Eu acho que é o que eu mais gosto também, quem eu vou atender, né? Eu vou atender cuidados paliativos da criança ao idoso, em diferentes condições, câncer, insuficiência cardíaca, demência, né? Condições clínicas de pessoas em cuidados paliativos. E aí é isso que eu gosto, assim, a possibilidade de eu poder atuar de alguma forma como generalista, assim, né? Acho que é uma coisa que me incomoda muito, e, enfim, é isso, eu não queria trabalhar com a mesma coisa todo dia. Padrão. E aí, quando a gente estava na faculdade, assim, o que me incomodava muito é, tipo, tô aqui no ambulatório, e aí entra, e aí, tipo, parece que é a mesma coisa, assim, se repetindo, né? Enfim, era isso que eu não queria vivenciar na minha rotina. E que é muito a rotina de um especialista, na verdade. A rotina de um especialista é a mesma coisa se repetindo 80% das vezes, né? Basta a gente só mudar o rótulo. Cardiologia, endócrino. É só a gente mudar o rótulo. Cirurgia do aparelho digestivo, uro. Vai ter muitas coisas que vão repetir ali, na grande maioria das vezes. Mas ao mesmo tempo, é uma área, assim, eu acho isso, enfim, a melhor coisa da especialidade e ao mesmo tempo é um grande desafio. Porque tu dar conta de atender um monte de coisa que, enfim, um monte de coisa, qualquer coisa que vier, de alguma forma, tu vai fazer o primeiro atendimento ou tu vai, enfim, atender. É difícil, dá muita insegurança. Muitas vezes tu se pega em situações que tu não sabe bem o que fazer. Tu não ter, tipo assim, como é para qualquer coisa, tu não tá preparado de antemão para aquilo. Então, às vezes, conseguir atender aquela demanda nova que chega para ti e tu dar conta de tudo aquilo naquele tempo, e muitas vezes com uma sala que não está preparada necessariamente para tudo aquilo,
né? Então, quando a gente está num ambulatório especializado, tu tem, sei lá, tá tudo prontinho na posição, com o papel, todos aqueles papéis burocráticos, tá tudo já bonitinho, tudo só para tu fazer ali rapidinho, né? E no dia a dia da MFC não é essa, é tipo, é tudo uma coisa que não é tão rotineiro, e aí tu tem que, enfim, é difícil às vezes conciliar tudo isso, né? E conciliar as diferentes habilidades, tanto clínicas quanto as outras, assim, de abordagem familiar, de abordagem comunitária. Então, tu se vê em situações de ter que gerenciar grupos, que é algo que pouco a gente tem experiência na faculdade, fazer visita domiciliar, que pouco a gente teve ou não teve na faculdade, lidar com questões da comunidade, né, que é algo assim, a gente na nossa faculdade, assim, é atendimento, né? E aí tu vai para medicina de família e é comunidade, família, comunidade, né? Então, a expansão daquilo é muito maior, né? As preocupações tanto de trabalho, as preocupações do trabalho, de rotina, são maiores, né? Tu tem que se preocupar, e aí é algo que a medicina de família também tem muito com gestão, porque a gente faz muita vigilância, então, não é só estar atendendo, é realmente identificar quais são as condições clínicas mais importantes daquela comunidade, o que é que tem no território, questões do território que muitas vezes envolvem questões públicas, né, e que tem impacto no lazer. Então, tipo, eu tinha uma escola, a gente tinha uma escola no território que ficava do lado da unidade e o Estado queria fechar a escola. O impacto disso na população que a gente atende é muito grande, né? Então, é parte do nosso trabalho estar envolvidos com questões do território que vão muito além do atendimento, né? E que, ao mesmo tempo, é um desafio. É tipo assim, tu tem que estar conciliando o atendimento com atividades fora do atendimento, com a comunidade e fazendo vigilância. Então, não adianta eu estar ali atendendo todo dia e aí eu estou atendendo para uma coisa que naquele território não tem nenhum valor, tipo, tu tem que ter cuidado de, tipo, mas eu estou atendendo o que é realmente o mais prevalente naquele território. As pessoas que eu estou atendendo, tipo, estou atendendo um monte de diabético, estão controlados ou não estão controlados, né? E muitas vezes a gente nem sabe disso, né? Sim. Então eu tenho que saber, na minha unidade tem tantos por cento de pessoas controladas. Isso requer uma vigilância, gráfico, tabela, eu ficar tendo glicada de todo mundo, de tempo em tempo, e se não tá legal, o que é que eu vou fazer em torno disso, né? Aí tu tem que começar a fazer ação para buscar as pessoas. Então, é bem complexo, assim, e é algo que eu tive pouca vivência antes de começar a residência. E assim, tu tem que, como você está falando, não só olhar no mano a mano, né? Tem que olhar por cima, né? Comunidade, entender não só da pessoa, mas de onde ela está inserida, né? Na comunidade dela também. E aí, Rafa, até trazendo um pouco isso, essas habilidades de olhar o coletivo, olhar o individual, essas todas as habilidades que envolvem a medicina de família e comunidade, a gente pensa assim, especialidades eminentemente clínicas, o ponto alto dela, a satisfação é lá no diagnóstico, né? Pronto, descobri e tal. Cirúrgicas é quando opera. Embora tenha tudo, tenha enfermaria, ambulatório, tem visita, tem ensino, tem discussão de caso, mas o cirurgião, o ponto alto dele ali é na cirurgia. O clínico, quando ele desvenda o diagnóstico difícil. Dentro da MFC, o que mais, pelo menos pra ti, o que mais te empolga? Assim, é o ponto alto, assim, dentro da MFC. É no atendimento, é na comunidade? Qual que... Assim, eu tô pensando. Quais seriam os pontos do caraca, como é bom viver isso? Por isso que eu tô fazendo MFC. Uma das coisas que eu gosto. Não precisa ser uma coisa, pode ser várias. Tá. Não, acho que aquela assim, satisfação. essa sensação de, tipo assim, isso, assim, foi um dia bom, assim, sei lá, é um turno que eu fui e atendi várias coisas diferentes, deu tudo certo, assim, claro. Tem vários estresses relacionados a isso, assim, deu tudo certo. E atendi várias coisas diferentes e, sei lá, eu acho que pra mim é muito fiz coisas que às vezes nunca pensei que eu ia estar fazendo, sabe? Então, sei lá, tipo, tive uma rotina de atendimento e fiz uma biópsia. E aí eu fico, tipo assim, nunca eu pensei na minha vida que se eu não fosse ser cirurgião, eu ia estar conseguindo fazer isso aqui, sabe? Sim. Aí eu fui e coloquei um DIU. Aí eu fico, poxa, que legal, tipo, eu acho o máximo, assim, quando eu faço coisas que eu nunca pensei, né? Uma coisa que eu ia diferente. conseguir fazer na minha rotina se eu não fosse um especialista daquela área. Ah, boa! Sabe? Olha aí, mandou bem. Então, o teu Não, dia... acho que isso é o que mais me empolga. O teu dia não dá para ser resumido num momento. Você tem que passar o dia inteiro
para tu tirar a conclusão. Ó, fiz DIU, fiz uma Não, biópsia, mas tem. atendi. Não, eu sei, eu tô brincando assim que o teu é Não, a não, mas é isso, versatilidade, né? assim. Não. Mas, claro, nem todo dia é assim, né? Tipo, tem dia que é muito estressante, é tipo, tem um monte de atendimento, e aí, assim, uma das coisas que é muito estressante é, às vezes, assim, que eu me sentia muito sufocado nos atendimentos, tipo, ter um monte, claro, a gente tem todo um treinamento para saber lidar com isso, mas nem sempre isso é fácil. É tu ter uma pessoa na tua frente com um monte de demandas, tipo, um monte de demandas, e aí tu tem aquele tempo para, claro, aí tu vai reorganizar, mas às vezes, assim, não é fácil, né? E aí, tipo, para medicina de família, para atenção primária, não tem nada que tu vai dizer assim, não, isso não é comigo, isso é com tal pessoa. Tipo, isso não Encaminha, existe. encaminha e De, vai algum, embora. Não tem como ser. de alguma forma, eu tenho que lidar com isso, mesmo que eu encaminhe aquela questão que eu acho que por N motivos eu não vou dar conta ali, mas aquela pessoa continua morando ali, eu continuo tendo responsabilidade sobre ela, aquele e mesmo aquilo que é encaminhado continua eu tendo a responsabilidade de lidar com aquilo, eu não vou sumir, né? Nem ela vai sumir, eu continuo tendo que lidar com aquilo, e às vezes é muito difícil, tipo, e aí eu me pegava às vezes muito estressado, tipo, na consulta, e preocupado com o próximo que está lá fora, e meu Deus, se o próximo demorar tanto quanto eu estou demorando nesse, eu vou terminar não sei que horas, e aí tu começa, tipo, é estressante, assim, por momentos, tu lidar com toda essa demanda, assim, e a complexidade dos atendimentos. E quanto mais tu é resolutivo, mais significa tu tendo que dar conta de tudo que está vindo aparecendo, né? Uhum. Então, enfim, né? Sim. E aí Porto Alegre ainda tem essa especificidade que a regulação de encaminhamento não é algo fácil e tranquilo, é regulado, bem regulado, né? Então, Tem toda uma como que eu vou burocracia dizer assim? para encaminhar, É, né? Não é só um papel e tem vai. burocracias, isso é bom, isso é muito bom e ruim, porque às vezes, quando, tipo, mesmo para um paciente que tem todo o critério para ser encaminhado, isso te dá uma carga de trabalho de fazer aquele encaminhamento que toma muito tempo, né? Sim, sim. Enfim. É bom para manter na atenção primária, mas às vezes é ruim a ponto de vista de serviço, né? De burocracia mesmo e tal. São coisas que vamos, tipo assim, é muito bom tu ter um sistema de regulação, mas ele gera uma burocracia que é difícil de lidar no dia a dia, Sim, né? sim. Enfim, É, é isso, de ter muita coisa que tu não pode dizer assim, a pessoa no ambulatório especializado em geral é tipo, eu tenho essa coisa. Se ele começa a falar, mas eu também tá com tal coisa, não, mas isso não é comigo, isso é com tal pessoa. uhum, Né? Tu pode até, às vezes, acolher aquela demanda naquele momento, mas tu não vai. E nem é o teu papel, nem é o papel daquele médico uhum. seguir acompanhando aquela pessoa para aquilo que ele não vai ter. Não, aquele ambulatório, aquele serviço não é voltado para aquilo. Né? Então, ele não vai dar conta de seguir acompanhando aquele caso, aquelas outras questões. Né? Então, é isso. Assim, e para a gente não, tá ali, né? A Sim. gente, enfim, a gente tem que continuar dando conta daquilo. E, Rafa, eu acho que tá. Eu acho que eu perdi a conta, mas eu acho que tá quase encerrando a live. Acho que tá faltando uns 5 ou 10 minutinhos. E aí eu tinha até outras perguntas para fazer. Foi muito bom o papo, foi altamente envolvente. Acho que a galera que vai assistir depois ou que está assistindo agora já tá tirando muita lição, não tenho nem dúvida disso. Mas para encerrar, para a gente matar aquela pergunta final, aquele considerações finais, deve ter muita gente que está querendo medicina de família e comunidade, que é muito parecido contigo, de gostar da versatilidade, de gostar de estar vendo um pouco de tudo, de gostar de ter uma rotina dinâmica, e tem um pouco de medo do mercado, tem um pouco de medo do julgamento da família, dos amigos e etc Sim. e tal. E para essa galera que está muito parecido com que tu tem que ter os mesmos valores que tu e tá meio que assim com medo de entrar na MFC, qual que é o conselho que tu dá para quem sente que o seu caminho é FC, mas está com medo de fazer? Olha, eu acho que o meu conselho, o meu conselho, assim, é que dá medo mesmo, pelo menos, assim, vou dizer, da minha sensação, eu tinha muitos receios, né? Isso vai variar, porque vai ter gente que não tem, enfim, eu tinha muitos colegas de residência que não tiveram nenhum dos receios que eu tive, né? Mas se, por exemplo, se o medo que em geral, o medo, se qualquer profissão, o medo que tu pensa é depois, onde que eu vou trabalhar, nananã, né? Se o medo é esse, a tendência hoje é que esse medo vai diminuir cada vez mais, assim, porque
está crescendo muito. É uma área que eu acho que dificilmente vai parar de crescer, assim. É uma área muito necessária, se tu vai pensar no todo. Então, assim, pensando em mercado, dentro do SUS e fora do SUS, a tendência é só a crescer e a possibilidade de campos de atuação é muito grande, porque antes, enfim, apesar do ambiente de dentro de uma unidade básica de saúde ou de um serviço de atenção primária, privado que seja, ser um ambiente, sei lá, um ambiente principal de trabalho do médico de família, hoje em dia as possibilidades são muito maiores, né? Então, tu ter a possibilidade de estar ali, mas ou tá trabalhando no serviço de atenção domiciliar, ou tendo o teu consultório, ou tu também tendo outras atuações, assim, as possibilidades são muito grandes. Além de que, assim, as outras possibilidades, tipo, o que tem de universidade hoje precisando de médicos de família, porque não tem, e algo que mudou o currículo, é algo que precisa de profissionais na área. Então, assim, se a gente for ver, as possibilidades de trabalho dentro da medicina de família estão só crescendo. Então, eu, pelo menos assim, até comparando, eu não acho que hoje, assim, se o medo é a questão do mercado, isso está só diminuindo, assim, né? E eu diria que é para fazer, porque, assim, eu gostei muito, eu sou suspeito, tipo, eu sou muito apaixonado pela área, eu acho que vale muito a pena, assim, eu acho que, sei lá, tipo, é muito bom. Então, então assim, é tipo, se a pessoa tem vontade, eu acho que tem que fazer, né? É verdade. E vai ter onde trabalhar, enfim, né? Claro que às vezes vai ser mais difícil, como em muitas especialidades também tem muita dificuldade de inserção em mercado de trabalho. Sim, né? tem. Muitas pessoas que fazem suas áreas, muitas vezes têm dificuldade de trabalhar com aquilo que realmente queriam dentro da sua especialidade. Né? Enfim. Pô, Rafa, muito obrigado pela sua aula. Essa live aqui, eu pensei assim, é bom para quem está pensando em fazer medicina de família e comunidade, ou quem está na dúvida. Mas agora eu já mudei de ideia. Eu acho que essa live tem que ser para todo mundo. Que é para todo mundo entender o que é o cerne da medicina de família e comunidade, sabe? Não ficar com aquela visãozinha arcaica de, ficar no postinho e tal. Não, cara, é um negócio extremamente maior do que o que a gente imagina, né? Sim. Então eu acho que essa live... Eu acho que eu ia falar só uma coisinha que é tipo assim, que eu acho que é outra coisa que eu não me arrependo nunca de ter feito. Eu acho que talvez seja a única, enfim, é uma especialidade que muito preocupada em treinar o atendimento clínico. Tipo, ele está muito preocupado com tua comunicação, com o jeito como tu atende, como tu está se comunicando, sabe? Então, assim, isso tem muito impacto no produto final do atendimento, e, enfim. E é uma especialidade que durante, pelo menos, todos os meus 2 anos, tu tem treinamento em habilidade de comunicação. E isso faz muita diferença, assim. É o que eu não me... Sei lá, eu não me arrependo nunca, assim, porque mesmo se eu escolhesse fazer uma outra coisa depois, eu saí muito diferente da residência, assim. Como médico e... Não é só o que tu faz, né? Como tu faz, né? Assim, não é só o que, é só o como. E isso é muito importante. E, na verdade, esse como aí, para o paciente, é o mais importante. Né? É tudo para o paciente. É como ele é tratado, é se olhou no meu olho, é se pegou na minha mão, é se está realmente tendo empatia por mim, né? Ou está me tratando como um produto, um robô próximo. E na verdade, cara, isso aí a medicina de família e comunidade tem essa habilidade de como você está fazendo isso, de se preocupar com essa forma muito diferenciada de todas as especialidades. E na verdade, toda especialidade devia ter isso, na verdade. Principalmente, sei lá, áreas cirúrgicas. Principalmente não, eu acho que todo mundo, ponto. Não tem uma mais especial que a outra. Sim. Mas, assim, a gente, cara, tem áreas que tem pacientes mais graves, né? Terapia intensiva, cirúrgica e tudo, mas não era só para umas e para outras, não. Tinha que ser para todos, esse como. Tomara que as outras residências absorvam isso, né? E se preocupem em treinar essa habilidade. Rafa, eu acho que vai encerrar a qualquer momento. Tá bom. Já deu 1 hora. Muito obrigado por obrigado, tudo. Gabriel. É por isso que eu te trouxe aqui, porque tu é um cara que abre a nossa mente, que a gente só aprende contigo. Para mim, Rafael é um dos caras que é um exemplo de como se deve ser um estudante de medicina. E como médico agora também é um exemplo. Eu falo isso não é para puxar saco, não. É porque realmente quem conviveu contigo sabe disso. Rafa, meu irmão, obrigado por tudo, viu?
Ai, obrigado, Fica Gabriel. com Deus. Saudades, Fica com acho que Deus. Foi muito primeiro, né? bom. Porque Gabriel é sumido, gente. Gabriel é sumido. A Edson Comocho está sugando ele. É verdade. Mas é Ai, isso. ai. Vou E, encerrar, sei Fabrício. lá, estão me pedindo para eu dar um monte de alô aí. Ah, Alô para todo mundo. manda aí. É porque É porque tu não tá. eu não tô vendo comentário, É de gente. Barbosa, Deu uma Brenda, birolha. Ingrid, Manda pra todo mundo, então. Um beijo pra galera, pra todo todo mundo. mundo. Deu uma birolha aqui Renatinha. e eu não tô vendo comentário de ninguém. Eu tô vendo só tu, Rafa. Por isso que o papo foi interessantíssimo aqui pra mim, porque eu fiquei focado só. Mas eu não tô vendo a galera falando, não. Manda um beijo pra galera por mim, então aí. Vai lendo a galera. Renatinha, tá aqui mandando dizendo que tá puxando o saco. Tô puxando saco, não, cara. Vocês que viram com o Rafael. Rafael é um cara que muda o ambiente. Todo mundo que convive com ele muda completamente. E eu tive a muita sorte de ser a primeira pessoa que eu falei na faculdade foi tu. Quando eu passei na medicina, Não, também, também. a primeira pessoa que eu falei na minha vida foi o Rafael. E ali foi Deus falando, ó, cola nele que ele é bom. Aquela carona necessária. É verdade, meu irmão. Pois, Ai, Rafa ai. Boy, fica com Deus. Vou encerrar, senão o negócio vai cortar no meio do papo. Beijo pra todo mundo. Tchau, Gabes. Tchau, Rafa Boy. Espero que vocês tenham gostado, galera. Foi mais um papo absurdo. E eu acho que eu vou trazer Rafa mais vezes aqui para bater outros papos. Não só de especialidade. Ana Flávia pediu um abraço. Tuturu pediu um abraço. Trituru. Beijo pra Voca. Fica com Deus. Abração pra todo mundo. Vou encerrar. Tchau, tchau. Tchau. Nem sei como encerrar isso aqui.